Olá, tudo bem? Você já ouviu falar numa doença que chama pulmão da pipoca do micro-ondas? E cigarro eletrônico, você sabe alguma coisa? Sabia que essas duas coisas podem estar juntas? Bora conversar? Olá, eu sou Felipe Marinho, sou médico e hoje nós vamos conversar sobre o cigarro eletrônico. Eu vou trazer para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre isso. Antes de começar, eu tenho um pedido para fazer. Se você não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like e se inscreve nesse canal, porque esse é um jeito muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e poder entregar para mais pessoas. Então vamos conversar. Essa conversa sobre cigarro eletrônico vai começar já com muitos sinônimos, né? O próprio vape, ele é um sinônimo do cigarro eletrônico e ele vem do termo em inglês de vapor, vaporizar. O e-cigarette também é a tradução livre do cigarro eletrônico e foi um termo cunhado inicialmente antes da gente usar aqui no Brasil. Todo cigarro eletrônico tem basicamente três componentes principais. Existe um compartimento para a bateria. Essa bateria alimenta um mecanismo interno que vai aquecer uma solução e fazer com que essa solução passe do estado líquido para o estado gasoso. Esse vapor, resultado desse processo, é inspirado, inalado pelo paciente, levando as substâncias que tem lá dentro. Claro que esse processo já é diferente do cigarro convencional e a gente tem diversos dispositivos de cigarros eletrônicos para entregar esse vapor. Os mais antigos, eles se pareciam muito com um cigarro comum que a gente conhece. Eles eram descartáveis e tinham uma quantidade razoável de nicotina lá dentro e basicamente eles eram de uso muito rápido e o paciente descartava. Mais recentemente apareceram cigarros eletrônicos que podem ser recarregáveis. Então aquela solução ela pode ser recarregada e a sua bateria interna também. Então para fazer esse carregamento eles usam uma porta USB, por isso que alguns deles se parecem um pendrive. Atualmente tem até dispositivos maiores. Então já abandonando aquele conceito de se parecer com um cigarro, esses são dispositivos bem maiores. Eles são maiores em capacidade, então cabe mais líquido lá dentro e eles também têm maior potência. Então eles fabricam mais vapor, né? Então tem indivíduo que busca esse mecanismo maior para ter maior potência da fumaça. O cigarro eletrônico, como não faz a combustão, ele já se difere bastante do cigarro convencional. Então quando a gente acende um cigarro convencional, esse processo de queima, que usa o oxigênio do meio ambiente, faz um processo dentro da folha do tabaco e libera uma série de substâncias. Mais de 4.000 substâncias devem ser liberadas e inaladas pelo paciente. Dentre todas essas substâncias existe a nicotina, que é a responsável pela dependência química de quem fuma muito. No cigarro eletrônico eu não tenho processo de combustão, mas eu tenho muitos produtos químicos lá dentro, inclusive a nicotina. Mas essa diferença básica de eu não ter a combustão pode aparentar para as pessoas que de fato o cigarro eletrônico pode ser mais seguro que o cigarro e a gente ainda não tem essa certeza. De fato, por não haver combustão, provavelmente muitas daquelas substâncias cancerígenas que tem no cigarro não estarão presentes no cigarro eletrônico, mas isso não significa que os outros componentes são inócuos para a nossa saúde. Né? Dentro do cigarro eletrônico tem sim a nicotina na enorme maioria das formulações dos líquidos que são disponibilizados para o cigarro eletrônico e a nicotina é o que promove a adição. Então termina sendo até uma porta de entrada para um mundo de possibilidades de fumar, só que mascarado de alguma coisa mais leve ou até mesmo que não faça mal à saúde. Alguns metais são identificados também no vapor de quem fuma o cigarro eletrônico. Alguns metais como estanho e até mesmo arsênico são encontrados lá dentro. Então isso pode ser muito perigoso para a saúde, sem dúvida. E uma diversidade de produtos químicos estão dentro desse líquido, porque esse líquido precisa ter características especiais. Mas não são só líquidos que precisam ser solventes das outras substâncias. As próprias substâncias que estão no líquido podem fazer muito mal à saúde. Um dos objetivos de algumas pessoas que usam cigarro eletrônico é usar o THC de uma forma diferente do que o cigarro convencional. O THC é a substância ativa da maconha, é o tetrahidrocannabinol. Essa substância ela pode ser purificada
e alguns líquidos têm essa substância. Então, você não precisaria estar exposto ao cigarro da maconha para consumir o produto ativo que está presente lá dentro. Então, o THC pode estar presente em alguns cigarros eletrônicos de forma intencional. Mais de 7.000 sabores diferentes podem estar disponíveis no cigarro eletrônico. E uma série de substâncias dão esse sabor diferente. Então, são uma série de substâncias diferentes que podem estar dentro do cigarro eletrônico com essa função. A própria nicotina pode estar lá dentro e geralmente está lá dentro. Outras substâncias que servem de solvente ou de veículo, como a glicerina e até o etilenoglicol, substâncias que não fazem bem ao nosso corpo se inaladas, estão presentes dentro do cigarro eletrônico. Tem uma substância muito particular que chama de acetil, que está presente em alguns cigarros eletrônicos, e tem outra que chama acroleína, que é sim um metabólito que no processo de vaporização ele ganha uma característica especial que pode sim ter efeito carcinogênico. Então vocês vejam que a gente tem uma série de substâncias dentro do cigarro eletrônico que podem sim fazer muito mal à saúde e alguns pacientes apresentam esse problema. E que problemas o cigarro eletrônico pode causar no nosso corpo? Primeiro, por estar presente a nicotina, é claro que a exposição continuada à nicotina vai causar um processo de dependência. A nicotina é uma substância que no nosso cérebro funciona como um estimulante. Por mais que os fumantes relatem que eu fumo um cigarro para relaxar, para tirar meu estresse, no fim das contas a nicotina é um estimulante cerebral que vai fazer com que você aumente seu nível de atenção, aumente o seu foco, fique mais alerta e o seu cérebro funcione de um jeito um pouco mais acelerado. Essa sensação traz um bem-estar para o cérebro e o paciente busca isso novamente até que o cérebro depende desse nível contínuo de nicotina para funcionar no seu mecanismo normal nesses pacientes. Alguns pacientes que fumam cigarro eletrônico têm os mesmos sintomas dos pacientes que fumam cigarros convencionais, como tosse crônica, chiado no peito, produção de catarro cronicamente. Outras doenças pulmonares, inclusive doenças muito graves, podem aparecer. Lembram do diacetil que eu falei que estava dentro de alguns cigarros eletrônicos? Ele pode ser responsável pelo sabor de baunilha em alguns cigarros e ele pode estar misturado com outros flavorizantes para dar gostos ou sabor diferente. O diacetil ele foi inicialmente descoberto como um grande problema para a medicina no começo dos anos 2000, quando a gente teve alguns trabalhadores da indústria de pipoca de micro-ondas com doença grave pulmonar, uma doença muito grave que chama bronquiolite obliterante. Foi detectado que a exposição ao diacetil nessas fábricas em quantidades muito altas fazia com que esse pulmão ficasse doente. E o diacetil entrava na formulação da pipoca de micro-ondas, naquelas pipocas especialmente que têm um gosto de manteiga. Hoje em dia ele não está mais presente nas pipocas, tá? Mas o diacetil está presente em alguns cigarros eletrônicos e essa doença que chama bronquiolite obliterante faz com que os brônquios lá da parte final do pulmão, eles têm que estar bem abertos, como esse brônquio aqui do lado esquerdo, onde eu tenho toda essa região verde para o ar passar, entrando e saindo. Quando eu tenho a bronquiolite obliterante, eu tenho uma inflamação grande no brônquio e toda a região interna do bronquíolo ela está obstruída, fazendo com que fique uma região muito pequena, uma área muito pequena para o ar entrar. Normalmente o mecanismo de válvula também se desenvolve, então o ar entra, mas ele não consegue sair. Então é uma doença muito grave que limita demais a respiração de muitos pacientes e esses pacientes ficam graves demais, alguns podendo morrer. Mas não é só a bronquiolite obliterante que é problema para quem fuma cigarro eletrônico. Aqui nessa imagem ao lado, eu trago para vocês 4 pacientes diferentes com 4 danos pulmonares diferentes causados por cigarro eletrônico. A gente tem o dano muito grave, como se fosse uma pneumonia gravíssima, se semelhando até a uma pneumonia viral, para fazer relação com os dias de hoje. Aqui eu tenho um paciente que tem um quadro mais inflamatório, parecido até com algumas doenças que dão tipo uma alergia especial no pulmão. Aqui também um tipo de alergia especial no pulmão e nesse caso aqui eu tenho algumas áreas de fibrose já com um pulmão que já está estragado definitivamente pelo cigarro eletrônico e isso aqui não volta mais ao normal. Algumas pessoas usam até o cigarro eletrônico com o intuito de parar de fumar o cigarro convencional. Pode até fazer algum sentido na cabeça de algumas pessoas sair de um cigarro mais danoso para um meio menos danoso de se obter nicotina. O problema é o seguinte,
o hábito de fumar e o vício de fumar, ele é muito complexo para ser simplificado nessa troca. Eu vou falar para vocês o que geralmente eu falo para os pacientes que me procuram. A dependência do cigarro, ela está em 3 caixinhas de... são 3 problemas que o paciente tem que vencer. A primeira caixinha é a dependência química que o cigarro causa. Isso vem por conta da nicotina. Muito bem. A segunda caixinha é uma dependência psicológica. Essa dependência psicológica, quando o paciente está se sentindo estressado, nervoso, que ele se senta para fumar um cigarro e ele tem certeza, e na verdade isso deve acontecer, ele fica aliviado daquele problema, aquilo ajuda ele a respirar, a ficar mais tranquilo, a enfrentar o problema, por mais que o problema continue o mesmo. Na verdade, o cigarro serve como um mecanismo pelo qual o paciente vai se dar um momento para si. Ele vai abandonar o que ele está fazendo, aquele ambiente estressante, aquele ambiente conflituoso, vai para um ambiente mais calmo, onde ele está isolado, onde ele pode pensar sozinho, onde ele pode respirar fundo e se dá uns minutos de mais atenção. Então o cigarro serve como esse gatilho emocional em pacientes que estão muito nervosos ou sob estresse, terminam fumando mais por um período, né? E isso não depende da nicotina. E por fim, o cigarro também atrapalha o hábito do cigarro. A dependência do cigarro, ela pode vir pela construção de hábitos muito fortes. Pela repetição intensa desses hábitos, o paciente termina condicionando esses hábitos à presença do cigarro. Como, por exemplo, tomar um cafezinho e acender o cigarro. Tomar uma cerveja no fim de semana e acender o cigarro. Sentar na varanda, abrir o jornal para ler, acender o cigarro. Só para dar exemplos de alguns muito comuns. Então, os hábitos são potentes formadores de mecanismos que deflagram a vontade de fumar. Vejam que a nicotina, ela age em uma parte dessa dependência, né? Uma parte, não sei se a gente pode chamar por 1/3, mas ela age em uma parte do problema da dependência e nós temos uma parte relativamente grande do problema que não está ligado à nicotina diretamente. Então, transferir a nicotina do cigarro convencional para a nicotina do cigarro eletrônico não faz com que a pessoa se ajude a vencer essa parte psicológica e essa parte dos hábitos, porque isso fica inalterado com o cigarro eletrônico. Pode até ser que piore, porque o cigarro eletrônico ele é mais tolerado na sociedade, porque como ele não faz a fumaça convencional, as pessoas acham que é mais saudável e toleram mais. Esse mito de que o cigarro não faz mal, o cigarro eletrônico não faz mal, a gente já viveu com o marketing da indústria do tabaco desde a década de 50 ou até antes. Já foi nos tentado passar a ideia de que médicos fumavam e isso seria um sinal de inteligência, para que a gente fumasse também. Já nos foi passado também que as mulheres deveriam fumar como um jeito de ter emancipação e independência. Já foi passado para a gente também que um estilo de vida mais arrojado, no interior, mais masculino, podia ser adquirido fumando cigarros, ou até mesmo que isso estava associado a boas práticas de exercício físico, de esportes radicais. A indústria já usou de todas essas ferramentas para fazer a gente fumar e essas ferramentas foram muito eficientes e bem-sucedidas, porque em algum momento a sociedade chegou a fumar muito e se a gente pegar os homens, talvez quase 50% da sociedade masculina antes fumava. E a quantidade de mulher estava cada vez crescendo mais. Até que na década de 90, os estudos começaram a ser muito mais enfáticos em determinar o mal que o cigarro faz. E a partir daí, novos impostos surgiram e novos impedimentos para circulação, propaganda. Isso tudo fez com que, disseminando a informação correta, as pessoas começassem a deixar de fumar e outras pessoas não entrassem para esse hábito, né? Então, desde a década de 90, a gente vê uma queda no número de fumantes progressiva com o passar dos anos, e isso se repetiu também aqui no Brasil, continuando até 2020, onde a gente teve aí talvez caindo para 1/3 do que a gente chegou no pico no passado, né? 1/3 ou até 1/4. Esse último gráfico traz um dado interessante. Eu falei que a gente estava em queda do tabagismo, né? Quando a gente coloca o cigarro eletrônico na estatística, olha o que acontece.
Esse gráfico ele mostra as crianças nos Estados Unidos do ensino médio, no gráfico de cima, e no ensino superior, no gráfico de baixo. Vocês podem ver pelas linhas coloridas, tirando a preta e a vermelha, que há sim uma tendência de queda, de redução. Quando a gente coloca a linha vermelha no gráfico, vocês podem ver, a linha vermelha é o cigarro eletrônico, que esse movimento faz subir a quantidade de jovens que estão se expondo a cigarro. Se a gente botar tudo no mesmo saco, né? Então a linha preta, que é o gráfico da soma de tudo, ela estava em franco declínio, até que agora, depois de 2017, ela segue uma linha de subida. E isso se dá pelo cigarro eletrônico. Então essa ideia de que o cigarro eletrônico não faz mal para a saúde, ela não pode ser abraçada e divulgada, e essa informação precisa ser conhecida pelas pessoas, porque o cigarro eletrônico tem sim seus riscos. A medicina anda a passos relativamente lentos com relação a essas coisas. A gente precisa de muito tempo para entender o dano que isso causa no corpo das pessoas. E a gente não teve esse tempo ainda. A gente precisa de muitas décadas para saber que tipo de dano que essas substâncias causam no nosso corpo. Então, se você acha que esse vídeo tem conteúdo relevante, e eu sei que você viu conteúdo relevante, por favor, replique esse vídeo para outras pessoas. Mais pessoas precisam conhecer que o cigarro eletrônico ele não é tão isento de problemas quanto tem se propagado, e a gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas. Agradeço o seu tempo, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.